De volta aqui com Gerson Pereira, nosso psiquiatra de plantão. Mas nós não vamos falar de psiquiatria, não. A gente vai falar sobre Daniel, vamos falar sobre Bíblia, vamos falar sobre história. Gerson, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Vamos fazer o que você está falando. Vamos falar sobre esses temas, então? Aliás, continuar falando, porque tá bem bom, hein? Continuar. Tá muito bom, a gente conhecendo um pouco como Deus, ele se colocava, né, na vida de Daniel. E hoje a gente vai ter mais um pedaço disso, porque é muito interessante. O fato e aí o Gerson entra com esse raciocínio. O Daniel, o livro de Daniel é um livro diferente, porque Daniel, ele participa diretamente da história, não é? E Deus vai revelando para Daniel partes da história, Gerson. Eu quero comentar primeiro dois termos que você usou. Você usou Deus, Bíblia e história. Sim. O objetivo não é, primeiramente, crer na Bíblia, confiar na Bíblia. É conhecer, crer e confiar em quem ditou a Bíblia. Então, o livro de Daniel é um livro histórico, sim, mas por excelência um livro profético que profetiza essa parte, ou melhor, essa parte da profecia que a gente conhece como escatologia. Ele dá ênfase a isso, mas na verdade ele vem de antes. Ele cria um algoritmo que chega à escatologia, ou seja, aos eventos finais da história. Muito bem. A gente vai lá para o capítulo 2, associando capítulo 2 ao capítulo 7, que revelam na mão de quem o Altíssimo iria. Aí já vamos falar de história, vamos entrar direto. Na mão de quem o Altíssimo entregaria o poder até o fim da história. Veja, então entra o que você colocou, uma história que foi ditada, né? Eu penso que o Nabucodonosor deve ter tomado um susto. E grande susto, né? Quando Daniel diz isso para ele, porque ninguém teria a petulância foi de nessa dizer palavra isso que eu para um pensei. monarca, tá? Dizer, olha, não é que você conquistou a Palestina, o Egito, a Assíria. Não. Deus entregou nas tuas mãos o reino. Verdade. Aliás, por falar nisso, na questão do reino, vamos falar do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, no sonho do capítulo 2, era a cabeça de ouro da estátua. E veja como a história começa a ser ditada. Olha que bacana. Não era o conjunto de governantes, mas era ele mesmo. Ele reinou quase o dobro do tempo dos seus 3 e 4 sucessores ali, e nenhum deles se equiparou a ele em suas realizações. Mais uma vez a gente vê a história ser ditada, e aí tem o susto de Nabucodonosor. Então, o rei ficou preocupado com essa estátua que tinha a cabeça de ouro. E agora Daniel diz para ele: tu és a cabeça de ouro. A respeito dos outros reinos, por exemplo, o consórcio medo-persa, ele disse: um outro reino surgirá na sucessão. Mas em relação à Babilônia, ele diz: tu és a cabeça de ouro. Todo o brilho, toda a grandeza, todas as obras de Babilônia se deve a Nabucodonosor. Muito bem, agora tem uma questão aqui. A gente precisa levantá-la. Olha só, esse relato que eu fiz agora há pouco levanta pelo menos duas questões. Eu anotei aqui, ó. Por que é que Deus não deu o sonho diretamente a Daniel, que foi o intérprete? Olha só como é que é a ação de Deus. Jéssica vai falar sobre isso. E 2, por que o rei esqueceu o sonho, hein? Por que ele esqueceu? São duas questões interessantes mencionadas aí, Jéssica. Zé, você tem que levar em consideração o seguinte: Daniel era um cativo, supostamente uma pessoa inferior. E os reis acreditavam
que os deuses davam a vitória. Você viu isso com Constantino, por exemplo, quando ele exibe uma cruz na frente dos seus exércitos. Eles criam que a vitória vinha dos seus deuses. E agora o que acontece? O Nabucodonosor não iria acreditar que um Deus menor, que tinha perdido para o grande Deus que ele tinha, ou os grandes deuses, como Bel, como Marduk, que um servo de um Deus desse iria trazer uma mensagem. Então Deus pôs o sonho na cabeça dele. E por esse mesmo motivo, Deus fez que ele esquecesse do sonho. E veja o que aconteceu. Isso perturbou ainda mais Nabucodonosor. Perturbou, né? claro. Ele sonhou, ele viu, depois, pum, esqueceu. Então, tudo isso tem significado e mistério. Porque sonhar é uma coisa própria de quem dorme. Na verdade, a pessoa primeiro sonha, depois é que ele vai dormir. Mas isso é outra coisa, você falou que não é para eu falar de psiquiatria, então vamos falar de outra coisa. Não aprofundadamente. Mas o fato é que é assim, a psicanálise se baseia muito em sonhos, muito em sonhos. Então, a coisa eu não sei, mas deve ser tão importante que eu não consigo me livrar da preocupação. Isso, Oséias, antes de tudo, tem uma lição. O Deus da Bíblia, ele tem o poder de se comunicar com a mente das pessoas, quando as pessoas estão voluntariamente ou involuntariamente a serviço dele. É melhor que a gente esteja, porque ele dá preferência a estes, como foi o caso do Daniel. Pois é, e essa segunda questão ela é muito interessante, porque Deus acabou deixando claro que essa comunicação ele faria com a mente humana, e mais, os mágicos confessaram que a exigência de interpretação por parte do monarca só poderia ser satisfeita por o Deus cuja morada não é com os homens. Então eles mesmos atestaram a grandeza desse Deus, a forma como tudo foi desenhado, como tudo foi feito, e pegando ali uma pessoa que praticamente estava cativa, né? E isso deu moral para Daniel dizer que tem um Deus superior a ti, ó rei, a todos os teus deuses, e os teus profetas são falsos. A história deixa você pensar que eles tinham o hábito de enrolar com coisas simbólicas e parecidas, só que agora nós chegamos à regulagem fina. Tem cabeça a prêmio. Cadê o seu Deus? Aí entra Daniel com o Deus dele, que ele já entra dizendo que há um Deus no céu que tem poder para revelar sonhos, e ele achou bom te revelar. Agora eu vou falar para vocês, viu? Como um ser humano, eu olho para Daniel como um ser humano e como ele se colocou submisso, né, a Deus. Porque Deus não faria isso com qualquer pessoa também, não. Ele escolheria a dedo. E Daniel, pelo que a gente percebe aqui, ele foi escolhido a dedo por Deus. Ó, é você. Eu quero que você vá lá e fala, mas fala com autoridade. E ele falou. Aliás, Oséias, tem um truísmo no mundo religioso que diz que a melhor maneira de você se portar de pé diante dos homens é se portar de joelhos diante de Deus. Daniel era esse indivíduo. Ele era essa pessoa. Mais tarde nós vamos ver como ele provou isso. Ele acreditava no poder da comunicação com Deus, que na linguagem comum chama-se oração. E pelo que eu posso ver, as benesses disso, Sim. né? As benesses disso, porque sim, Deus, ele colocou Daniel como uma pessoa dele, superior a muitos ali, porque Daniel ouvia, né? Isso é o que dá para entender do texto de Daniel. Mas tem uma outra parte aqui que a gente precisa falar disso. Zé, eu gostei de você dizer como uma pessoa dele, isto é, Deus não iria falar diretamente com Nabucodonosor, mas ao Daniel falar, Daniel ganhou notoriedade
autoridade. No final dessa interpretação, o rei o nomeia o homem mais importante, o segundo homem mais importante do império. Aí está a benesse que a gente falou aqui. Daniel assistiu todo o reinado e soberania da Babilônia, terminando com o ímpio Belsazzar, porque desafiou com profanação o Altíssimo. Isso é história, em 539 a.C. E a gente hoje vai parar por aqui, porque essa história é muito interessante. É muito interessante. No começo, nós falamos aqui sobre o desenrolar da história. E aí, usando o livro de Daniel. E aí, nós chegamos aqui com um fato histórico, né, de uma pessoa histórica, que a história não pode dizer que ele não existiu. Ninguém pode dizer. Então, mais uma vez, Gerson, a Bíblia tem razão. Sempre. Sempre. Sempre tem razão. E quem age fora dela, aliás, foi a causa do fracasso de Beltesazar, neto de Nabucodonosor e filho do seu genro, que era o terceiro governante. Ele profanou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, misturado com numa bacanal, com mulheres, uma bacanal no mais amplo sentido. Ele profanou, não ficou de graça. De jeito nenhum. Olha, nós vamos continuar falando de Daniel na próxima? Vamos sim. Vamos continuar falando. Tem muita coisa para falar ainda. Tem muita coisa, né? Então não perca, é capítulo. A gente está colocando aqui capítulo por capítulo, estudando a história, porque está na Bíblia. E a Bíblia tem razão, já diria Gerson. A Bíblia tem razão. Continue nos acompanhando então.